Na Grande Florianópolis, os caminhoneiros estão reunidos no município de Biguaçu. Vamos ver. A concentração dos manifestantes é na SC 407, entre Biguaçu e Antônio Carlos, próximo ao trevo de acesso à base da Petrobras. Caminhões e tratores estão estacionados desde a manhã de ontem no acostamento. Nenhum veículo de carga passa pela barreira. Ônibus e carros de passeio seguem sem problemas. Enquanto a Petrobras, o governo federal, não mudar essa política de preços, a determinação do Comando Nacional é exatamente essa, de manter a paralisação, veículos de pequeno porte, ônibus, automóveis, veículos de emergência, tudo passa. Agora, veículos de carga não venham porque fica bloqueado. Apesar de o movimento parecer ser simplesmente dos caminhoneiros, há outras categorias aqui representadas, motoboys, motoristas de Uber, por exemplo. Aqui está o Leandro, que é motorista de Uber. Leandro, veio aí para fazer uma força para a manifestação. Exatamente, vim fazer a diferença, né? Não é só a gente ficar em casa, né? E ficar esperando as coisas acontecerem, né? O protesto aqui é pacífico, né? Então a gente está fazendo a nossa diferença aqui, né? Fortalecendo, né, os movimentos, não só os caminhoneiros, né? Como tem vários outros movimentos aqui, né, de motoboys, né? Ao longo da manhã, a manifestação foi pacífica e ganhou o apoio dos agricultores da região. Mantém tudo distância, a gente vem muito para o Rio Grande do Sul, aí vem a concorrência junto, também bate junto, então a gente só está diminuindo o lucro. Aumentar, repassar o preço do diesel a gente não está conseguindo. Por isso que a gente está com essa manifestação aí, porque daqui a pouco a gente está sem lucro, está trocando figurinha e não estamos conseguindo trabalhar, né, meu amigo? Aí fica difícil. Preocupação também no oeste do estado com a greve dos caminhoneiros. Além de uma indústria de carnes já ter anunciado que vai paralisar as atividades amanhã e na sexta-feira, os produtores estão apreensivos porque vai faltar ração para alimentar os animais. Os caminhões não estão chegando na cidade. A família de Sandra tem uma produção de aproximadamente 1.200 litros de leite. Mas eles estão preocupados porque não tem como armazenar o produto por mais de 2 dias. E o caminhão da empresa responsável pela coleta não passou para recolher. Então, parando, né, a coleta do leite, esse leite vai acabar estragando nas propriedades dos agricultores, o que vai acarretar um prejuízo para os agricultores que dependem desta produção, né? 2 milhões de aves e 40 mil suínos vão deixar de ser processados nesta quinta e sexta-feira. E aproximadamente 500 caminhões não vão escoar a produção de uma agroindústria. Esse é mais um reflexo da mobilização dos caminhoneiros. 15 unidades da Aurora devem paralisar o processamento de carnes de aves e suínos aqui em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Mais de 28 mil trabalhadores vão ter folga por tempo indeterminado e os prejuízos vão atingir 50 milhões de reais. Mas a principal preocupação dos produtores é que 32 milhões de frangos e mais de 1 milhão de suínos podem ficar sem ração, porque os caminhões não têm como entregar o produto. É muito complicado, é muitos trabalhadores, muitos agricultores envolvidos, muita produção envolvida. Nós já estamos com o problema da situação da carne fraca, né? Então que envolve uma outra agroindústria aqui da nossa região. Então veja que o processo ele é grande, né? E cabe a nós, trabalhadores, caminhoneiros, enfim, fazer a mobilização, mas cabe ao governo tomar medidas e assumir a sua responsabilidade política nesse momento de crise e de gravidade que o nosso país vem enfrentando. Em Chapecó, filas já estão se formando nos postos, porque em alguns locais já está faltando combustível. A previsão é de que a situação fique ainda mais complicada, porque os caminhões não estão conseguindo sair das refinarias para reabastecer os municípios. Além do problema maior ser na região oeste e meio-oeste, a falta de combustível já aparece em outras cidades do estado. Em Criciúma, já faltou combustível em alguns postos. Quem foi abastecer encontrou fila e a venda de gasolina e etanol foi no máximo de R$ 100 por motorista. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Estado diz que 10% dos postos de Santa Catarina estão com falta de combustível e calcula que as paralisações podem agravar ainda mais a situação. Nós vamos conversar agora com Cláudio Prisco sobre esta questão toda que já afeta Santa Catarina. Prisco, boa tarde. Sem dúvida, boa tarde, Diane, Fernando. Sem dúvida nenhuma, o nosso estado
sempre colocamos aqui, é um estado essencialmente exportador. Nós temos um corredor de portos aqui no litoral e, na medida em que o transporte rodoviário fica comprometido, porque a paralisação já chegou também às rodovias estaduais, os desdobramentos são inevitáveis. A partir do momento que começa a faltar combustível, consequentemente, mercadorias não são encaminhadas. Aí começa a haver o quê? Desabastecimento. Consequentemente, os preços são elevados. E o consumidor passa a pagar mais caro. Isso sem falar na cadeia produtiva, porque nós somos um estado também com uma economia extremamente diversificada. Lá no Oeste, como você colocou, Fernando, nós temos as cooperativas. A Aurora, Cooperativa Central Aurora, por exemplo, está enfrentando dificuldades com insumos. Já paralisou atividades de processamento de aves e suínos nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. A paralisação dos caminhoneiros, especialmente, é do Centro-Oeste para baixo. Imagine só o prejuízo que isso vai provocar. E mais, começa a afetar, inclusive, também o armazenamento do produto. Então, Yudiane, é uma cadeia. O consumidor acaba passando a pagar mais e, afetando toda a cadeia produtiva, pega, inclusive, o agricultor catarinense, o colono, que é um exemplo de trabalho e honestidade em Santa Catarina. E falando em custo, produção, Prisco, tributos, vamos dar só uma olhadinha, porque ontem nós conversamos aqui, inclusive com o Prisco no SBT Meio-Dia, nós trouxemos a informação de que o governo federal vai zerar um dos impostos sobre os combustíveis, a chamada CID. O governo acendeu o alerta. O presidente da Petrobras disse que a empresa não vai mudar a forma como reajusta o preço dos combustíveis, que é baseado no mercado internacional. Não houve discussão em relação à política de preço da Petrobras, que está exatamente como estava antes, portanto, sem qualquer mudança. O preço do diesel e da gasolina diminuiu hoje 4 centavos nas refinarias, mas não como resposta aos protestos, e sim por causa do dólar, que operou em baixa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou pelas redes sociais que um dos impostos sobre os combustíveis, a CID, vai ser zerado. Hoje, a cobrança da CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, é de 10 centavos por litro da gasolina e 5 centavos do óleo diesel. A gente continua aqui com o Cláudio Prisco, porque ontem o Prisco falou aqui que o governo não estava nem aí para os caminhoneiros. A situação mudou, Prisco? Mas tem a pressão, né, Prisco? A ficha caiu porque a dimensão da mobilização é indiscutível. O governo percebeu que alguma coisa tinha que fazer. Não mudou a política de preços da Petrobras, no que fez muito bem. O governo não tem que interferir no andamento da estatal, que, como dissemos ontem aqui, os preços são estabelecidos e estão atrelados ao mercado internacional do barril de combustível e ao câmbio. Houve ontem uma pequena redução no valor do diesel e da gasolina em função da queda do dólar para o real, que, aliás, pelo segundo dia consecutivo, tivemos uma queda. Isso é muito bom. Mas isso não resolve o problema, evidentemente, dos caminhoneiros. E nem a decisão do governo de zerar a CID, que é o imposto sobre combustível. Sabe quanto que isso vai representar para aquele que abastece com diesel? 5 centavos. Isso é muito pouco. E para o governo perde aí em torno de 2 bilhões. Mas não resolve a situação dos caminhoneiros. Por isso que entraram no circuito, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício de Oliveira, para o quê? Para reonerar setores da economia que estavam com a folha de pessoal desonerada. Ou seja, alivia aqui, mas vai beliscar um outro setor da economia, que não pagava a folha de pessoal. São 53 setores que vão passar a pagar a folha de pessoal, a serem onerados pela folha de pessoal, com base numa desoneração dada lá pela presidente Dilma Rousseff. Ou seja, é um toma lá da cá
não resolve a situação, mas o país vive uma situação fiscal que não pode também descuidar. É uma engrenagem muito complicada, Yudiane. Prisco, tem um telespectador internauta aqui que está colocando o seguinte, o Cris, eles vão zerar a CID e repassar para este valor do tributo outro setor com outro nome. Querem apostar? Repetindo? Vamos lá. Eles vão zerar a CID, digamos que é um imposto, e vão criar um outro imposto, digamos assim, com outro nome que seria a CID, ou seja, tira de um lado, coloca do outro. Será que isso é possível? É até compreensível essa percepção, mas por enquanto não é isso que está ocorrendo. O que está ocorrendo é que, zerando a CID para o diesel e favorecendo os caminhoneiros, de alguma maneira vão passar a onerar outros setores da economia ao reonerar a folha de pessoal. Mas, não sei quem foi o telespectador. Cris Soares. Mas, Cris, não será surpresa se daqui a pouco vierem com outro imposto, sim, porque é o cacuete do Brasil criar impostos e cada vez tornar mais pesada a carga tributária.